Reforço Betel, só a educação liberta. E panificadora Bom Degust Delicatessen oferecem Jornal Mundial. Boa noite. Olá, boa noite. A Polícia Federal investiga trocas de mensagens do dono do Banco Master com a namorada. Em conversas pelo celular, Daniel Porcaro cita encontro com integrantes dos três poderes e que recebia informações confidenciais. O banqueiro é transferido de uma penitenciária em São Paulo para um presídio de segurança máxima em Brasília. A PF investiga a tentativa de suicídio de Luiz Felipe Mourão, o sicário. O Brasil mantém a menor taxa de desemprego da série histórica no último trimestre no ano passado. Sobe para 12 o número de mortos no desabamento de uma casa de repouso em Belo Horizonte. 7º dia de guerra no Oriente Médio. Israel e Estados Unidos intensificam os ataques à capital iraniana e no Líbano. Forças israelenses bombardeiam um esconderijo subterrâneo que pertencia ao líder supremo do Irã, Ali Khamenei. Donald Trump exige que Teherã se renda e ameaça atacar a infraestrutura do regime nos próximos dias. O Jornal Mundial está começando. A guerra no Oriente Médio entrou no 7º dia sem sinais de trégua. Nesta sexta-feira, Israel e Estados Unidos intensificaram os ataques na capital Teherã e no Líbano. O número de mortos já passa de 1.300. No mercado internacional, o preço do barril de petróleo já ultrapassa $90. A ONU alertou que a escalada dos combates desencadeou uma emergência humanitária de grande escala. Novos bombardeios abalaram o Líbano nesta sexta-feira, um dia após Israel prometer escalar para uma nova fase da guerra no Oriente Médio. Imagens dos subúrbios ao sul de Beirute mostram prédios destruídos e veículos carbonizados após pesados bombardeios israelenses durante a noite, com dezenas de milhares de pessoas fugindo dos ataques. As consequências deste deslocamento em termos humanitários e políticos podem muito bem não ter precedentes. Um desastre humanitário está se avizinhando. Os subúrbios do sul de Beirute, considerados reduto do Hezbollah e onde vivem entre 600 e 800 mil pessoas, são o principal alvo na capital libanesa. As ruas da região estavam completamente desertas na manhã desta sexta-feira. Segundo a agência oficial de notícias libanesa ANI, também foram registrados ataques na região de Baalbek, leste do Líbano, e na cidade de Sidon. No sul do país, perto da fronteira com Israel, intensos bombardeios foram realizados após o chefe do Estado-Maior israelense, Eyal Zamir, ter ordenado às tropas que ampliem a área sob controle na região. O Ministério da Saúde libanês já contabiliza mais de 120 mortos desde o início da ofensiva israelense na segunda-feira. O Líbano foi arrastado para o conflito depois que o grupo armado Hezbollah lançou mísseis em apoio a seu aliado, o Irã. Israel anunciou que atacou nesta sexta-feira, no centro de Teherã, o bunker subterrâneo que era usado pelo líder supremo iraniano Ali Khamenei, morto em 28 de fevereiro, primeiro dia da ofensiva israelense americana no Irã. O exército israelense divulgou imagens da ofensiva, que, segundo o governo do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, servia como centro seguro de comando de urgência. Em nota, Israel afirmou que Khamenei morreu antes de poder utilizar o bunker durante os bombardeios, mas o complexo continuou sendo utilizado por altos responsáveis do regime iraniano. Segundo o Estado-Maior do Exército Israelense, nesta operação, em 40 segundos, cerca de 40 altos responsáveis do regime de terror iraniano foram eliminados, incluindo o guia supremo. Os militares detalharam que cerca de 50 caças participaram dos ataques contra a rede subterrânea, que se estende sob numerosas ruas no centro de Teherã e possui múltiplas entradas e salas de reunião. Washington afirma que Khamenei foi morto em um ataque conduzido pela Força Aérea Israelense, com informações fornecidas pelos serviços de inteligência americanos. O preço do petróleo voltou a disparar e ultrapassou a marca de $90 nesta sexta-feira pela primeira vez desde abril de 2024. A alta ocorre impulsionada pelos riscos sobre o abastecimento deste hidrocarboneto no Oriente Médio, depois da promessa de Donald Trump de continuar a guerra até a rendição total do Irã. Após a declaração do presidente americano, o barril de Brent, referência internacional de petróleo, subiu 6,15%.
Seu equivalente americano, o barril de West Texas Intermediate, registrou alta de 9,09% a 88,37 dólares. Desde o início do conflito, várias infraestruturas energéticas sofreram ataques e o bloqueio do Estreito de Hormuz, por onde transita cerca de 20% da produção mundial de petróleo, causa problemas de abastecimento dos mercados globais. Analistas explicam que, devido à capacidade de armazenamento dos países do Golfo ser limitada, em breve vai ocorrer uma racionalização da produção de petróleo e uma nova redução da atividade das refinarias, especialmente na Ásia e no Oriente Médio. A Arábia Saudita e os Emirados Árabes Unidos podem contornar parcialmente o estreito, mas mesmo com estas opções de desvio, 8,7 milhões de barris por dia continuam bloqueados. Devido a estas perturbações, que podem se prolongar, os compradores buscam garantir barris de substituição, o que amplia o aumento dos preços. A Agência da ONU para os Refugiados definiu nesta sexta-feira que a crise no Oriente Médio é uma emergência humanitária de grande escala. O Acnur afirmou ainda que é necessária uma resposta imediata. O recente agravamento das hostilidades e dos ataques no Oriente Médio provocou movimentos populacionais significativos, enquanto os confrontos ao longo da fronteira entre o Afeganistão e o Paquistão também forçaram dezenas de milhares de famílias a fugir. As regiões afetadas já abrigam quase 25 milhões de pessoas na condição de refugiados, deslocados internos ou refugiados que retornaram recentemente às suas casas. Na quarta-feira, o Acnur estimou que cerca de 100 mil pessoas haviam fugido de Teherã, a capital do Irã, nos 2 primeiros dias de guerra. No Líbano, as autoridades registraram pelo menos 90 mil deslocados desde segunda-feira, quando começou a ofensiva israelense contra o país, em resposta a ataques do Hezbollah. Ontem, o presidente Donald Trump afirmou que deseja ter influência na escolha do próximo líder supremo iraniano após a morte de Ali Khamenei, ocorrida no sábado. Hoje, Trump escreveu em uma rede social que apenas a rendição incondicional do Irã acabará com a guerra. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, insistiu nesta quinta-feira que deveria ter um papel na eleição do próximo líder supremo do Irã, após o assassinato do Ayatollah Ali Khamenei, cujo filho lhe parece um candidato inaceitável. Em entrevista ao site de notícias Axios, o republicano disse que o filho de Khamenei é um peso leve e que tem que participar da nomeação como com Delcy, fazendo uma comparação com a Venezuela, onde a presidente interina Delcy Rodrigues tem cooperado com um bilionário sob ameaças, depois que os Estados Unidos depuseram o presidente Nicolás Maduro. Trump acrescentou que os Estados Unidos provavelmente voltariam à guerra em 5 anos sem um líder favorável no Irã. Não está claro de que forma o presidente americano poderia ter um papel na escolha de um novo líder supremo da República Islâmica, já que a decisão deve ser tomada por uma assembleia de altos clérigos muçulmanos xiitas, em sua maioria fortemente opostos aos Estados Unidos. Mas suas declarações sugerem disposição de trabalhar com alguém de dentro da administração de Teherã, em vez de buscar derrubar o governo, que é inimigo declarado dos Estados Unidos desde que a Revolução Islâmica de 1979 derrubou o Shah para o Ocidente. O filho do falecido Shah, Reza Pahlavi, propôs voltar como figura de transição antes de o Irã elaborar uma nova constituição como democracia laica. Atualmente, Mojtaba Khamenei, filho de Ali Khamenei, é considerado um dos candidatos a suceder o pai, que foi apenas o segundo líder supremo, depois do líder revolucionário Ayatollah Ruhollah Khomeini. Donald Trump escreveu em sua plataforma Truth Social que somente a rendição incondicional do Irã é o único resultado aceitável para o fim das hostilidades contra o país iniciada no último sábado. O presidente americano prometeu também ajudar a reconstruir a economia iraniana caso Teherã acate as exigências e instale uma nova liderança. A publicação ocorre no momento em que Israel bombardeia alvos em Teherã e posições da milícia libanesa Hezbollah em Beirute. O secretário de Defesa americano Pete Hegseth afirmou que os ataques americanos contra o Irã estavam próximos de aumentar drasticamente. Trump destacou que após a rendição da República Islâmica e da eleição de um novo líder grande e aceitável, os Estados Unidos e seus aliados trabalhariam para trazer o Irã de volta da beira da destruição, tornando o país economicamente maior, melhor e mais forte do que nunca. O magnata terminou a mensagem com uma referência ao seu lema MAGA, Make America Great Again. No post, Trump escreveu: "Faça o Irã grande de novo." E os Estados Unidos tentam arrastar a Europa para a guerra.
A guerra no Oriente Médio gera reações diretas na Europa. Nesta quinta-feira, o Ministério da Defesa espanhol anunciou o envio de uma fragata para o Chipre para missões de proteção e defesa aérea. A decisão foi tomada após uma polêmica com Washington, depois que Madrid negou o uso das bases aéreas de Rota e Moron, no sul do país, para aeronaves que participam da campanha militar contra o Irã. A embarcação Cristóbal Colón vai se juntar aos reforços que França, Grécia, Holanda e Reino Unido estão enviando para a ilha do Mediterrâneo Oriental, onde a base britânica de Akrotiri foi atacada na segunda-feira por um drone de fabricação iraniana. O Ministério da Defesa da Itália também confirmou o envio de meios navais para defender o Chipre nos próximos dias, em linha com uma declaração da primeira-ministra Giorgia Meloni, que comunicou assistência de defesa aérea aos países do Golfo atingidos por ataques iranianos. O ministro da Defesa britânico John Healey desembarcou nesta quinta-feira no país aliado para uma visita à base alvejada. Londres anunciou na véspera a mobilização de um lança-mísseis e 2 helicópteros Wildcat para proteger Akrotiri. A quebra de sigilo bancário do empresário Fábio Luiz Lula da Silva, o Lulinha, filho do presidente Lula, determinada pela CPI do INSS, revelou que foi feita uma movimentação de quase 20 milhões de reais em uma conta bancária entre janeiro de 2022 ao mesmo mês de 2026. O empresário Fábio Luiz Lula da Silva, conhecido como Lulinha, e filho do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, movimentou 19,5 milhões de reais em 4 anos. Os dados constam na quebra de sigilo bancário aprovada pela CPI do INSS e se referem a uma conta no Banco do Brasil entre janeiro de 2022 e janeiro deste ano. No período, foram registrados cerca de 9,7 milhões de reais em crédito e 9,7 milhões em débitos. A defesa de Lulinha afirma que as receitas são legítimas e sustenta que não há qualquer ligação entre as movimentações financeiras e as fraudes investigadas no INSS que motivaram a quebra de sigilo. Antes da decisão da CPI, o ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal, já havia autorizado a Polícia Federal a analisar os dados financeiros do empresário. A investigação apura uma possível relação comercial com Antônio Carlos Camilo Antunes, conhecido como Careca do INSS, preso sob suspeita de desviar recursos de aposentados e pensionistas. Nos registros analisados pela comissão, também aparecem 3 transferências feitas pelo presidente Lula ao filho, que somam R$ 721 mil. A maior delas, de 384 mil, foi realizada em julho de 2022, antes do início da campanha eleitoral. As outras 2 ocorreram em dezembro de 2023. Segundo Lulinha, os valores correspondem a adiantamento de herança, ressarcimento de despesas feitas durante o período em que Lula esteve preso e também a um empréstimo à empresa LLS Palestras. A maior parte das movimentações ocorreu entre investimentos de 2 empresas ligadas ao empresário, a LLF Tech, Participações, e a G4 Entretenimento e Tecnologia, ambas sediadas em São Paulo. Os registros também indicam pagamentos a 2 ex-sócios da antiga Game Corp, Khalil Bittar e Jonas Suassuna Filho. A defesa de Fábio Luiz Lula da Silva afirmou em nota que o vazamento de documentos sigilosos recebidos pela CPMI do INSS configura crime grave e informou que o caso será comunicado às autoridades competentes. Os advogados de Fábio Luiz sustentam que não tiveram acesso ao material divulgado e negam qualquer relação dele com as fraudes do INSS investigadas pela CPMI. A Secretaria de Comunicação da Presidência informou em nota que todos os esclarecimentos foram prestados pela defesa de Fábio Luiz Lula da Silva, o Lulinha. Subiu para 12 o número de mortos em um desabamento de uma casa de repouso em Belo Horizonte. O Corpo de Bombeiros de Minas Gerais confirmou um total de 12 mortos no desabamento de uma casa de repouso em Belo Horizonte, após anunciar o fim das buscas nesta sexta-feira. O colapso ocorreu na madrugada de quinta-feira, no edifício de 4 andares, que além do asilo abrigava algumas moradias e uma clínica de estética. Das 29 pessoas que se encontravam no imóvel no momento do desabamento, 9 conseguiram sair por meios próprios com a ajuda de vizinhos e outras 8 foram resgatadas com vida pelos bombeiros e levadas para hospitais da região. E a gente ouviu o estrondo, meu marido imediatamente já saiu correndo. Quando eu vim atrás dele, eu só vi a fumaça subindo de poeira. Ele já estava em cima dos escombros, chamando pelos nomes dos vizinhos que a gente conhece.
Alguns responderam, outros já não respondia mais, respondeu por 4 vezes, depois já não respondeu mais. E a mãe e a filha pedindo socorro, só que não tinha como eles tirarem, porque tinha pedras em cima deles. Entre os resgatados está uma criança de 2 anos, retirada consciente e com sinais vitais estáveis. As causas do colapso estão sendo investigadas, e embora, segundo as primeiras apurações, a edificação contasse com todas as licenças em dia. Cerca de 100 bombeiros, com o apoio de cães farejadores, participaram das operações de busca. Entre eles, equipes vindas da cidade de Juiz de Fora, onde deslizamentos provocados por chuvas torrenciais deixaram 65 mortos na semana passada. Estados Unidos e Venezuela anunciaram um restabelecimento de relações diplomáticas, encerrando um rompimento que durava desde 2019. Os Estados Unidos e a Venezuela vão restabelecer relações diplomáticas. A reaproximação é sinal de uma nova era, após a derrubada de Nicolás Maduro em uma operação militar ordenada pelo presidente americano Donald Trump. O líder chavista rompeu as relações em 2019, depois que Washington deixou de reconhecer sua primeira reeleição no ano anterior e apoiou um fracassado projeto de governo paralelo de oposição, liderado pelo então presidente do parlamento, Juan Guaidó. Com a queda do então presidente venezuelano em 3 de janeiro, sua vice-presidente Delcy Rodrigues assumiu o poder e alinhou o governo aos interesses de Trump. Cedeu a ele o controle do petróleo e reformou a lei do setor para abrir espaço ao capital privado. A interina recebeu em menos de um mês 2 integrantes do governo americano. O secretário do Interior, Doug Burgum, encerrou na quinta-feira uma visita de 2 dias, que se seguiu à do secretário de Energia, Chris Wright, em 11 de fevereiro. Neste momento, estamos muito satisfeitos com a direção que este país está tomando, e os Estados Unidos estão muito contentes em ser um parceiro que respalda esse progresso. Ao concluir sua viagem, centrada nos temas de energia e mineração, Burgum afirmou que houve mais mudanças positivas para o povo da Venezuela nos últimos 2 meses do que talvez nos últimos 20 anos. O Departamento de Estado dos Estados Unidos afirmou em um comunicado que o restabelecimento das relações diplomáticas entre os 2 países vai facilitar os esforços conjuntos para promover a estabilidade, apoiar a recuperação econômica e avançar na reconciliação política da Venezuela. A chancelaria venezuelana indicou que aposta em uma nova etapa na relação bilateral, baseada no respeito mútuo. A Embaixada dos Estados Unidos opera em Caracas há 1 mês, depois de anos fechada. As questões relativas à Venezuela eram tratadas em Bogotá. A seguir, os desdobramentos do escândalo do Banco Master. E os números da economia brasileira. Jornal Mundial é patrocinado por Reforço Betel, só a educação liberta. Panificadora Bom Deguste Delicatessen, surpreenda-se com o sabor. E vereador Dinho do Frango, para fazer a diferença. De terça a quinta, as informações da tarde com Caio Teles, no Boa Tarde Mundo, às 13 horas. Sábado News, todo sábado de manhã com Eduardo Elau, às 9 horas da manhã. Revista do Domingo, seu noticiário no domingo com Clara Bezerra, às 19 horas. A Polícia Federal está investigando trocas de mensagens entre o banqueiro Daniel Vorcaro e a namorada dele. Nos diálogos, o dono do Banco Master menciona encontros com integrantes dos 3 poderes. Hoje, a mando do ministro do Supremo Tribunal Federal, André Mendonça, Vorcaro, que estava preso no interior de São Paulo, foi transferido para um presídio de segurança máxima em Brasília. O banqueiro Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, foi transferido nesta sexta-feira para a Penitenciária Federal em Brasília, presídio de segurança máxima. Vorcaro foi preso na quarta-feira e estava custodiado na penitenciária de Potim, no interior de São Paulo. O empresário foi levado para Brasília em um avião da Polícia Federal. Antes de seguir para o presídio, Vorcaro passou por exame de corpo de delito no Instituto de Medicina Legal da Polícia Civil do Distrito Federal. O procedimento é praxe antes da entrada na penitenciária.
A transferência foi autorizada na quinta-feira pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, André Mendonça, relator das investigações da Operação Compliance Zero, que apura as fraudes no Banco Master e atendeu a um pedido da própria Polícia Federal. Segundo a PF, o banqueiro pode influenciar as investigações sobre as fraudes no Banco Master. Além disso, alegou que a transferência é necessária para proteger a integridade física de Vorcaro. As mensagens interceptadas pela Polícia Federal entre Daniel Vorcaro e sua namorada mostram que o dono do Banco Master recebia informações confidenciais, chegou a comemorar encontro com o presidente da República e se envaidecia de contatos na alta cúpula. A CNN Brasil divulgou as conversas entre Vorcaro e a namorada Marta Graeff. Em 2024, um contato não identificado enviou mensagens a Vorcaro, informando sobre o inquérito 56/2024 e operações fraudulentas ligadas a Fundo Internacional de Petróleo. Segundo a Polícia Federal, o grupo controlado por Vorcaro acessava dados da própria Polícia Federal, do Ministério Público Federal e até de organismos internacionais como o FBI e Interpol, usando credenciais de terceiros e apoio de um policial federal aposentado. Orgulhoso dos contatos de alto nível, em abril de 2024, Vorcaro se descreveu como muito louco após discursar em Londres em evento patrocinado pelo Banco Master, diante de ministros do STF e STJ. Abre aspas. Eu sou muito louco. Essa é a realidade. Todos os ministros do Brasil, do STF, do STJ, etc. E eles iam discursando. Fecha aspas. Escreveu com um emoji de gargalhada. Também em abril de 2024, Vorcaro teria mencionado uma extorsão em Brasília. Ele disse à namorada que sofria, abre aspas, uma extorsão bem chata, fecha aspas, na capital. Sem citar nomes, concluiu, abre aspas, difícil me abalar e jogar para baixo, mas essa foi foda, fecha aspas. Sobre críticas a Bolsonaro, em julho de 2024, o banqueiro reagiu a uma postagem de Jair Bolsonaro no X sobre o Banco Master, chamando o ex-presidente de idiota. O comentário veio após reportagem de O Globo sobre demissões na Caixa Econômica Federal, ligadas a uma operação de 500 milhões de reais envolvendo títulos do Master. Sobre um encontro com Lula, em dezembro de 2024, Vorcaro relatou que reunião com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva foi ótima. Segundo ele, Lula chamou Gabriel Galípolo para participar da conversa, que meses depois assumiria a presidência do Banco Central. Vorcaro descreveu a reunião como muito forte e mencionou a presença de 3 ministros sem detalhar nomes. Em março de 2025, após o BRB aprovar a compra de 58% das ações do Banco Master, Vorcaro disse à companheira que o setor bancário estava furioso e previa retaliações. Abre aspas. Amor, tá bem tenso. A turma dos bancos está furiosa e ontem plantaram várias notícias. Vai ser uma semana de retaliação contra mim. Fecha aspas. Escreveu Vorcaro. Uma conversa reservada com João Dória também foi identificada nas mensagens interceptadas pela Polícia Federal. Uma troca de mensagens entre o ex-governador de São Paulo, João Dória, aparece no relatório da Polícia Federal sobre o caso Master. No diálogo, Dória afirma que tem escutado coisas e se mostra preocupado com o amigo. Inicialmente, sugere marcar um café, mas Vorcaro propõe uma ligação. Segundo a assessoria de Dória, a mensagem foi enviada em maio de 2025 e trata-se apenas de um gesto cordial. As mensagens também revelam que o dono do BTG propôs compra do Master. Relatos feitos por Vorcaro, a namorada, no início de abril de 2025, apontam que André Esteves, dono do BTG, teria tentado dissuadi-lo da operação com o BRB. Segundo as mensagens, Esteves afirmou que o Master deveria agradecer a Deus pela proposta dele. Vorcaro e Marta Graeff se referem ao banqueiro em diferentes momentos como ardiloso, pateta e cínico. Encontro com alguém de nome Alexandre de Moraes também está entre as mensagens. A Polícia Federal identificou mensagens em que Vorcaro relata ter tido 2 encontros com alguém identificado como Alexandre de Moraes em abril de 2025. Os diálogos não deixam claro se se tratava do ministro do STF, Alexandre de Moraes.
A Operação Compliance Zero revelou um personagem até então oculto no escândalo do Banco Master. Um matador de aluguel, como descreve a investigação, que tentou se matar depois de preso. A Polícia Federal abriu um inquérito para investigar a tentativa de suicídio. Uma reviravolta marcou o caso envolvendo o sicário de Vorkário, Luiz Felipe Machado de Moraes Mourão, de 43 anos. Após a Polícia Federal informar na noite da quarta-feira que médicos haviam constatado morte cerebral do preso, a Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais divulgou nova atualização nesta quinta-feira, afirmando que ele permanece vivo. Conforme o Jornal Nacional, na noite de quinta-feira, Luiz Felipe se encontra internado em estado gravíssimo no Centro de Terapia Intensiva do Hospital João 23, em Belo Horizonte. O sicário foi preso durante a Operação Compliance Zero, deflagrada pela Polícia Federal na quarta-feira. Segundo os investigadores, ele era chamado pelos comparsas de sicário, termo utilizado para se referir a assassino de aluguel. A atualização mais recente sobre o quadro clínico foi divulgada pelo advogado da família, Robson Lucas. De acordo com ele, Luiz Felipe continua vivo e internado na unidade hospitalar. Conforme a defesa, o diretor do hospital informou que o estado de saúde permanece gravíssimo, porém estável, e que até o momento não há indicação de abertura de protocolo para investigação de morte encefálica. A Petrobras registrou lucro líquido de 110,6 bilhões de reais no ano passado, impulsionado principalmente pelo aumento da produção de petróleo e gás. A estatal também atingiu produção recorde no período, mesmo em um cenário internacional de preços mais moderados do petróleo. Segundo a empresa, o resultado reflete a expansão das operações e a maior eficiência na exploração do pré-sal. A taxa de desemprego no Brasil ficou em 5,4% no trimestre encerrado em janeiro, segundo dados divulgados pelo IBGE. O levantamento também aponta que o país já tem mais de 100 milhões de pessoas ocupadas, um dos maiores níveis da série histórica. Os números que indicam estabilidade no mercado de trabalho, mesmo com oscilações em alguns setores da economia. O IBGE também divulgou os números da economia brasileira. O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística confirmou nesta terça-feira um crescimento de 2,3% da economia brasileira em 2025. O índice está em linha com as expectativas do mercado, como mostram estimativas de instituições financeiras consultadas pelo jornal Valor. Apesar do crescimento, a taxa representa uma desaceleração na comparação com 2024, quando ficou em 3,4%. O setor agropecuário liderou o crescimento no último ano, com uma alta de 11,7%, estimulado por safras recordes de milho e soja. A extração de petróleo e gás também contribuiu consideravelmente dentro do setor industrial. O setor de serviços cresceu 1,8%, com bons resultados em tecnologia e informação e na área financeira. A indústria, por sua vez, avançou 1,4%. O Banco Central manteve a taxa básica de juros, a Selic, sem alterações em janeiro pela quinta vez consecutiva, a 15%, em um esforço para conter a inflação, que continua próxima do intervalo de tolerância da meta oficial. O BC, no entanto, antecipou uma possível redução a partir de março, condicionada à evolução dos preços e ao contexto externo incerto, em referência às tensões comerciais globais e à política econômica dos Estados Unidos. O presidente Lula já afirmou diversas vezes que as taxas de juros elevadas afetam a economia. Em 2025, a economia brasileira também enfrentou as tarifas americanas de até 50% sobre vários produtos, que entraram em vigor em agosto. Desde então, Washington anunciou isenções para diversos setores, incluindo carne bovina e café, dos quais o Brasil é o maior produtor e exportador mundial. O país registrou em janeiro uma inflação acumulada em 12 meses de 4,44%. Uma leve alta na comparação com dezembro. O Banco Central estabelece a meta da inflação em 3%, com um intervalo de tolerância de mais ou menos 1,5 ponto percentual. O consumo das famílias em 2025 cresceu 1,3%, muito abaixo dos 5,1% de 2024. Veja a seguir, o governo anuncia medidas de prevenção e controle dos incêndios florestais. E a presidente do México lança um torneio de embaixadinhas valendo ingresso para a abertura da Copa do Mundo.
Jornal Mundial é patrocinado por Reforço Betel, só a educação liberta. Panificadora Bom Deguste Delicatessen, surpreenda-se com o sabor. E vereador Dinho do Frango, para fazer a diferença. De terça a quinta, as informações da tarde com Caio Teles, no Boa Tarde Mundo, às 13 horas. Sábado News, todo sábado de manhã com Eduardo Elau, às 9 horas da manhã. Revista do Domingo, seu noticiário no domingo com Clara Bezerra, às 19 horas. O Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima anunciou medidas nesta quarta-feira para prevenir e controlar incêndios florestais este ano. O Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima detalhou nesta quarta-feira as ações de prevenção e controle dos incêndios florestais no país em 2026. Entre as medidas anunciadas para enfrentar os incêndios está a portaria que declara emergência ambiental por risco de incêndios florestais em áreas vulneráveis, assinada no fim de fevereiro pela ministra Marina Silva. A norma identifica áreas em risco de incêndios em todo o país e os períodos de maior vulnerabilidade para viabilizar a contratação emergencial de brigadistas federais. A medida orienta ações preventivas e amplia a capacidade de resposta e mobilização de órgãos ambientais. Hoje, ainda que estejamos numa situação de preocupação em função dessa passagem de Laninha para El Niño, que realmente é algo muito complexo, que a gente não tem como prever todos os desdobramentos, eu diria que podemos contar com um aumento significativo de brigadistas. Do ponto de vista de aeronaves e veículos, é praticamente quase que uma operação de guerra, a logística para tudo isso. Nós estamos trabalhando esse ano com pelo menos 18 helicópteros, somando aí os do IBAMA e do ICMBio, aviões de transporte, aviões de lançamento de água, caminhonetes, veículos especializados, inclusive embarcações, que são muito úteis, por exemplo, na região do Pantanal, para se deslocar rapidamente. O Ministério também apresentou dados que indicam 39% de redução da área queimada no território nacional em 2025, na comparação à média dos 8 anos anteriores, de 2017 a 2024. No Pantanal, a queda foi de 91%, na Amazônia de 75%, na Mata Atlântica de 58% e no Pampa de 45%. O Tribunal Superior Eleitoral aprovou novas regras para o uso de inteligência artificial nas campanhas eleitorais. De acordo com a decisão, fica proibida a publicação e o impulsionamento pago de novos conteúdos produzidos ou alterados por IA relacionados a candidatos no período entre 72 horas antes e 24 horas após o término da votação. O objetivo é aumentar a transparência e proteger os eleitores contra conteúdos falsos ou manipulados. O Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, pediu ao STF o arquivamento do inquérito sobre o suposto desvio de joias e outros presentes recebidos pelo ex-presidente Jair Bolsonaro durante o mandato dele. A posição contraria o entendimento da Polícia Federal, que concluiu que há indícios de crimes do ex-presidente e de mais 11 pessoas por desvio e vendas das peças. No parecer, Gonet afirmou que a lei não é clara sobre se presentes recebidos no exercício do cargo ficam com o presidente ou com a União, o que impediria a acusação de peculato. O relator do caso é o ministro Alexandre de Moraes. A presidente do México, Claudia Sheinbaum, anunciou ontem que a jovem que demonstrar a melhor habilidade no controle de bola receberá um ingresso pessoal para a partida de abertura da Copa do Mundo de 2026 na Cidade do México. A jovem mexicana que demonstrar as melhores habilidades com a bola poderá assistir à partida de abertura da Copa do Mundo de 2026 na Cidade do México. A presidente mexicana, Claudia Sheinbaum, anunciou nesta quinta-feira que vai doar seu ingresso, número 00001, reservado pela FIFA, à vencedora de um concurso aberto a mulheres entre 16 e 25 anos.
As participantes devem enviar um vídeo de 1 minuto demonstrando a performance com a bola. O júri será composto pelo atacante internacional Charlie Corral e pela árbitra profissional Kátia Itzel Garcia. Este boleto. Este ingresso é o número 00001 e estarei com o povo assistindo a cerimônia de abertura, enquanto uma jovem me representará. Mientras uma jovem me vai representar na inauguração. A presidente explicou que acompanhará o início do torneio do Zócalo, na Cidade do México, onde se espera uma grande aglomeração com telões gigantes. Por quê? Pois porque... Por quê? Bem, porque acho que uma jovem que joga futebol é uma ótima representante para nosso país. Pouquíssimas pessoas poderão comparecer à cerimônia de abertura. Pouquíssimas pessoas. Muito pouca gente vai poder ir à inauguração. Muito pouca gente. O México sediará 13 partidas da Copa do Mundo de 2026 na América do Norte, que coorganiza com os Estados Unidos e o Canadá. A partida de abertura será disputada em 11 de junho no histórico Estádio Azteca. Felipe Luiz não é mais o técnico do Flamengo. O clube anunciou a demissão do treinador, apesar da vitória por 8-0 contra a Madureira na semifinal do Campeonato Carioca. Em 1 ano e meio à frente do Flamengo, Felipe Luiz conquistou o Brasileirão e a Libertadores no ano passado. Nós comunicamos que amanhã não faremos Jornal Mundial e só retornaremos às gravações no dia 20 por conta de alguns compromissos que vamos realizar. Então nós vamos estar levando as informações para você durante esses dias. O Jornal Mundial fica por aqui. Para rever nossas reportagens, volte o vídeo aqui no YouTube e não esqueça de seguir nossas páginas lá no Instagram, TV Mundial UFC e o portal 05 Notícias. Boa noite para você. Se inscreva no canal e deixe o seu like. Boa noite e um bom fim de semana. Jornal Mundial é patrocinado por Reforço Betel, só a educação liberta. Panificadora Bondeguste Delicatessen, surpreenda-se com o sabor. E vereador Dinho do Frango, para fazer a diferença.